Bem, por que eu escolhi falar de lei dos semelhantes, né? Hoje, algumas horas atrás, eu coloquei, né, lá nos stories também, no feed, pedi para o pessoal trazer algumas sugestões de temas, né? E eu percebi que muita gente, né, não que seja ruim, mas algumas pessoas colocaram assim, fala de depressão, fala de ansiedade, fala disso, daquilo, fala do coronavírus, né, como que a gente vai tratar ele com homeopatia, fala, né, esse tipo de coisa, que a gente encontra demais também na farmácia, né, que a pessoa chega e fala, eu quero um remédio homeopático para isso aqui, ou para aquilo ali, existe, tem estudo, como que funciona, dá para tratar, né, e esse tipo de coisa. Então, eu escolhi exatamente a lei, né, dos semelhantes, porque quando a gente entende a lei dos semelhantes e entende o papel dela na homeopatia, a gente consegue ter uma visão melhor das coisas e não ficar nessas amarras que a medicina convencional colocou a gente, né? Porque quando a gente vem e fala assim, não, tem um remédio para, né, que tem o pessoal, tem um remédio para depressão, entende? Na homeopatia tem milhões de remédios para depressão, né? Por quê? Exatamente por conta da lei dos semelhantes, por conta do jeito que a homeopatia trabalha, que é através da lei dos semelhantes. Então, fica muito complicado você responder essas questões no âmbito da homeopatia, porque é uma visão, é uma pergunta meio, digamos assim, alopática, pedindo uma resposta, né, homeopática. Fica complicado, porque então muita gente vem, tem remédio para isso, tem remédio para aquilo? Tem, na verdade tem remédio para tudo, entendeu? Qualquer coisa a gente consegue tratar com homeopatia, qualquer coisa a gente consegue dar um remédio homeopático. Por quê? Por causa da lei dos semelhantes. A lei dos semelhantes, ela consequentemente, ela vai dar esse suporte para a homeopatia, ela vai dar esse suporte de esse potencial de tratamento. Então vamos falar dela, tá? Então, para quem nunca ouviu falar nisso, não faz ideia do que seja isso, bem, a homeopatia ela trabalha através da lei dos semelhantes. Então, bem básico, tá? Está com febre, alopaticamente alguém vai te dar um antitérmico. Para quê? Para baixar a sua febre. Então, você teve uma infecção, você está lá que deu na sua corrente sanguínea que tem uma bactéria tal. Alopaticamente, alguém vai te dar um antibiótico para matar a bactéria. Então, é sempre né? Antitérmico, né? Um antimicrobiano e assim vai. Então, a alopatia ela vai dar algo que é contra, né? Que vai fazer força contra aquele sintoma. Na homeopatia é, na verdade, o contrário. A gente trabalha com a lei dos semelhantes. A gente trabalha com algo que não é contra, mas é semelhante àquilo que está no corpo. Então, bem básico novamente. Está com uma febre, então você vai tomar um remédio homeopático que possa produzir febre. Tá? Como assim, né? Bem, a lei de semelhantes ela trabalha em união ali, né, com a experimentação no homem-são, que foi o tema um pouco, né, do tema que a gente falou bastante da live passada, que é a experimentação no homem-são. Bem, a lei de semelhantes ela trabalha unido a isso, por quê? Porque a gente só sabe, né, a gente só consegue aplicar um remédio através da semelhança por conta da experimentação no homem-são. Então, foi testado um remédio, né, uma planta, por exemplo,
homeopática lá foi testada numa pessoa sadia. Foi testada numa pessoa sadia. Boa noite. Então, o tema hoje é Lei dos Semelhantes. Beleza? Para quem está chegando agora. Então, voltando. Foi testado, então, uma planta lá, sei lá o que for, numa pessoa sadia. Essa pessoa sadia, através desse teste, dessa planta, essa pessoa sadia desenvolveu sintomas que são da intoxicação, ou da experimentação dessa planta. Então, eu estou lá, eu estou bem, eu não tenho doença, e tomei, fiz uma experimentação com uma planta tal, tive certos sintomas. Então vamos imaginar que um desses sintomas foi a febre, tá? Gente, é bem resumido só para quem está aí e não conhece muito, tá? Então, uma pessoa que tenha febre vai ter que tomar essa planta homeopaticamente. Então, só retornando o raciocínio, alopaticamente você vai dar um antitérmico, homeopaticamente você vai dar um medicamento homeopático que produza febre numa pessoa sã, uma pessoa sadia. Beleza? Encerramos aí. É bem básico, só para quem está aí entender. Para quem não conhece, entender. Então, beleza. Beleza, Léo, entendi que a homeopatia ela trabalha pela lei dos semelhantes. E a gente consegue esse potencial de tratamento dos medicamentos homeopáticos conhecendo-os pela experimentação não menção. Beleza? Então, ótimo. Aí você pode perguntar assim, e que é o que está na cabeça de todo homeopata hoje em dia. Por que semelhante? Não sei. E aí a gente entra numa questão chave muito, muito interessante mesmo, muito fascinante da homeopatia. Mas por que semelhante? Não sei. E aí entra a base da homeopatia, que é a experiência. Vamos fechar esse não sei aqui e vamos guardar ele aqui, beleza? Só a título para a gente prestar atenção no tema. Então guardamos aqui a questão do não sei. Mas por que tem que ser semelhante? Não sei. Qual que é a base da homeopatia? A base da homeopatia é a experimentação, ou seja, não é as teorias. Hahnemann não chegou nisso através de uma dedução teórica de algo que foi vindo e foi pensado. Não sei, aqui para mim tá tudo certo, parece que não caiu não. Mas alguém aí percebeu que caiu alguma coisa? O som tá legal, pessoal? Tá todo mundo escutando bem? Se alguém puder falar aí, que teve uma pessoa que disse que caiu. Aqui pra mim tá normal. Aqui tá tudo normal. Bem, vamos continuar. Beleza, valeu, Pedro. Então, beleza, Tá, Hahnemann, ele não deduziu a lei dos semelhantes de teorias e mais teorias. Hahnemann experimentou, olhou o que acontecia na realidade, no mundo real, na frente dos seus olhos e falou, beleza, é isso que acontece, vamos ver se... Aí ele deduziu, ele teve uma ideia, falou, beleza. E aí então compensa a gente entrar um pouco no pensamento de Hahnemann e um pouco da história de como isso existiu. E aqui está o Organon, que é o livro do Hahnemann. E aí então, vamos lá. O Hahnemann, naquela época, tá? Lembrando que o Hahnemann, gente, ele era alopata, tá? O Hahnemann, ele era um alopata e muito famoso como alopata. Como alopata, ele escreveu livros, ele acho que chegou até o seu doutorado. Então Hahnemann ele era um bom médico alopata, vamos dizer assim.
Porém, Hahnemann tinha um medo e uma incerteza muito grande para com os tratamentos e os remédios alopáticos daquela época, porque não se conheciam o que eles faziam exatamente, né? E isso é diferente, obviamente, hoje em dia, com a farmacologia moderna, né? Que a gente sabe como que é a molécula de uma droga, sabe o que ela faz, sabe onde que ela age no organismo e tudo mais. Beleza. Hahnemann, naquela época, não tinha isso. Eles não tinham essa observação de uma droga e falar assim, ela produz isso, então ela vai ajudar nisso. Então Hahnemann tinha um pé atrás, vamos dizer assim, muito grande com a questão de você dar medicamentos desse tipo para as pessoas. Então ele falava, eu não sei o que esse negócio vai fazer na pessoa, eu sei que ele pode funcionar, porque outras vezes já funcionou, mas eu não sei o que de fato ele faz. Não sei se você entendeu, mas eu não sei o que é essa droga. Então pegar, por exemplo, o enxofre, né, que eles davam lá, né, as pomadas de enxofre, por exemplo. Eu não sei o que ela faz. Eu não sei o que essa droga faz. E eu não tenho como saber o que ela faz. Então, junto a isso, os tratamentos alopáticos daquela época matavam muita gente, né? Provocavam outras doenças, provocavam agravações enormes, problemas graves. Então, não era um cenário muito favorável para a alopatia. Então Hahnemann, como alopata, ele olha tudo isso e fala, peraí, eu não consigo continuar assim, eu não consigo fazer desse jeito. Eu preciso entender o que o remédio faz, eu preciso ter na minha mão e ver o que ele faz, para não ficar dando os remédios a esmo, né, porque falou que foi bom, então eu vou dar também. Eu preciso saber o que essa droga, qual é o potencial de tratamento dessa droga. Sendo assim, o próprio Hahnemann, ele começa, né, como ele era tradutor de livros também, então ele começa a enxergar em muitos outros autores a questão da lei da semelhança. Então, desde Hipócrates, né, até alguns contemporâneos de Hahnemann, ele começou a perceber que existia ali essa questão de um medicamento, muitas vezes até dado de modo alopático, que curava alguns sintomas, mas que geralmente esse remédio que era dado como alopático, ele, quando dado a uma pessoa sadia, ele produzia os mesmos sintomas que ele curava. E isso tem uma literatura antiga muito vasta, muito rica de relatos assim. Quando a gente vai estudar essas coisas bem mais antigas, né, que nos foram proibidos de ver nas faculdades, a gente observa que existe um acervo muito grande de médicos antigos que relatavam essas questões. Olha, eu curei, né, aquele problema gástrico, né, aquela queimação gástrica com pequenas gotas de ácido clorídrico. Você fala assim, mas como assim? Isso daí já é a lei da semelhança. Então, mesmo sem saber, mesmo sem, né, meio que de modo empírico, o médico ia lá e falava, não, vou pôr ácido clorídrico ali. Fala, mas caramba, é o ácido clorídrico que provoca a gastrite, né? E esses relatos existem, né? Então o Sene que tratava, por exemplo, né, tem relatos onde está lá, né, não sei se era o Sene, deixa eu encontrar aqui. Não, é outra coisa. Então, por exemplo, tem um relato aqui no livro do Dr. Denis Demarque, de um autor, né, que falava, é do próprio Hipócrates esse relato, que fala de uma certa cólera, onde ele tratava essa cólera
por meio do heleboro branco, que a gente usa como remédio homeopático, é uma planta, né? E que, no entanto, por si mesmo, provoca a cólera, como muitos outros autores demonstraram depois à frente. Então, Hipócrates, por exemplo, nesse caso, tratava a cólera com essa planta, que depois outros médicos à frente mostraram que ela produzia a cólera, né? Produziam sintomas da cólera. Então, esses relatos existiam de maneira vasta, e Hahnemann, como tradutor de livros, começou sempre a perceber isso, começou sempre a observar essas questões. Então, então Hahnemann ele fala assim, então beleza, eu vou começar então. E aí tem toda aquela história, né, dele ter pego a matéria médica de William Cullen, observar os sintomas da quinina e falar assim, beleza, os sintomas de intoxicação daquela planta são muito parecidos com a infecção, a malária. Então, e ele observa o quadro que a quinina produz numa pessoa sadia, um quadro de intoxicação. Ele observa isso e fala, beleza, as febres são bem parecidas, né, os picos de febre, aqueles picos, né, que são bem característicos na malária. Então ele observa e fala, então ele juntando todo esse acervo e essas intoxicações que ele ia observando nos livros, né, ele falou, peraí, então vamos testar esse negócio. Foi então que Hahnemann pega, né, a quinina e experimenta em si mesmo. Ele experimenta em si mesmo e, de fato, observa que a quinina tem um potencial de produzir sintomas de intoxicação, obviamente, mas que são muito, muito, muito semelhantes à malária. E aí então Hahnemann, isso chama a atenção de Hahnemann. Isso chama a atenção de tal maneira que ele então conclui, né? E aí então ele fala, aqui tem no Organon, né? Então ele pega aqui numa parte e ele fala o seguinte, né, o fato dessas observações concordarem, né, de outros médicos, concordarem sobre os efeitos puros dos medicamentos, e a concordância desses relatos com outros da mesma espécie, feitos por autores diferentes, facilmente nos convencem de que as substâncias medicinais agem nas alterações mórbidas que produzem no organismo são, de acordo com as leis fixas e eternas da natureza, e em virtude delas podem produzir sintomas de doenças positivos e dignos de confiança, cada um de acordo com seu caráter peculiar. Então Hahnemann falou exatamente isso que eu expliquei, ele mesmo comenta isso no Organon, e ele fala, então eu peguei esse acervo, esse conhecimento dos médicos antigos, que mostraram que de fato existem esses casos onde uma substância que produz algo semelhante a uma doença pode ser utilizada para tratar essa doença, e obviamente que de início ele observou esses sintomas, esses quadros patológicos pelas intoxicações, né, pelos relatos de intoxicações. Então aí ele tira essa concepção, então ele tira a lei dos semelhantes, tá? Então aí entra uma questão aí que é importante ressaltar. A homeopatia, como eu já havia dito, ela não nasce de uma teoria que Hahnemann pegou e foi deduzindo e aí então falou, não, agora a gente vai trabalhar com lei dos semelhantes. Não, na verdade foi o contrário. Através da experimentação, através da observação,
Hahnemann pega isso, observa isso e fala: talvez, se a gente pegar e fazer várias experimentações de drogas e testar essas drogas para tratar doenças, a gente pode então observar que uma droga que produz um sintoma no homem são, ela pode curar esse mesmo sintoma numa pessoa doente, né? Então, e aí é muito importante, eu tento reforçar isso, pessoal, porque é uma das questões que vão nos auxiliar nesse caminho. É importante demais a gente prestar atenção e entender de fato que a homeopatia é uma medicina, é uma terapêutica que ela vem da experiência. Logo, ela vem de algo que é verdadeiro. Então, né, agora a gente volta naquela questão lá. Ah, mas por que tem que ser semelhante? Não sei. O que nós sabemos é que a experiência, ou seja, a verdade, mostra que esse processo de fato acontece e acontece no mundo real diante dos nossos olhos. Por conta disso e por conta do próprio Hahnemann ter experimentado em si mesmo isso, ele escreve no seu Organon, no parágrafo 28, falando o seguinte: como esta lei natural de cura se manifesta em cada experiência, foca na palavra experiência, tá? Pura e em cada verdadeira observação no mundo, esse fato acha-se consequentemente firmado. Ou seja, ele falou o que eu acabei de explicar. Como isso é uma coisa que realmente acontece diante dos nossos olhos, isso é um fato, isso é uma questão que está firmada, ou seja, isso é uma lei da natureza. E aí então ele continua: pouco importa qual seja a explicação científica de como ele ocorra, e dou pouca importância às tentativas feitas para explicá-lo. Contudo, a seguinte explicação parece ser a mais provável, por se basear em premissas oriundas da experiência. Então, o próprio Hahnemann, ele meio que profetiza, né, vamos colocar assim, que realmente viriam com essa pergunta, né? Ah, mas por que tem que ser semelhante? Por que a gente tem que conhecer através da experimentação no homem-são? E por que tem que existir essa semelhança para você tratar? Por que disso? E então ele fala: isso é uma questão firmada, isso é uma lei que acontece no mundo. Logo, pouco importa a sua explicação. Então Hahnemann, ele tinha, né, esse gênio bem meio, né, pouco gênio forte, e então ele fala categoricamente isso, né? Ele coloca: pouco importa saber o que de fato cientificamente acontece. Ele falou: a questão é que acontece. Então, e daí então, né, ele produz a matéria médica, onde ali ele reúne uma porção de experimentações no homem-são e que demonstram ali um quadro patológico que cada remédio pode produzir numa pessoa sadia. E através desse quadro patológico de cada remédio, a gente observa ele e adequa-o e testa a sua semelhança a certos quadros patológicos numa pessoa doente. Basicamente é isso. Então, é importante
a gente olhar essas bases para que a gente sempre se lembre de que a homeopatia ela não tem nada de teórica, de muito teórica ou de muito mística, assim. A gente tem que sempre lembrar que a homeopatia ela é algo muito real e ela veio de algo muito real e muito concreto na natureza. E é por conta disso que ela de fato funciona, né? Então, no livro do Denis Demarque tem uma citação muito interessante que fala o seguinte, é até uma citação de Jar, né, que é um dos discípulos de Hahnemann. Ele fala: a fórmula principal e fundamental, ou seja, similia similibus curantur, está longe de ser um princípio de construção e de sistematização ou de classificação, como é necessário para a construção de um sistema e como é o número de estames no sistema de Linneu, o princípio de nomenclatura na química de Lavoisier, o dualismo, o materialismo ou o espiritualismo em certos sistemas de filosofia. Esse pretenso princípio geral da doutrina de Hahnemann não é nem mais nem menos que uma fórmula que encerra não um princípio, mas uma lei geral que o autor da homeopatia não propôs, mas que descobriu, né? Essa parte é interessantíssima porque, de fato, Hahnemann ele não propôs a lei da semelhança. Ele não falou: gente, vamos tentar fazer esse negócio aqui, que eu ouvi falar que pode dar certo, que eu deduzi aqui através de certas teorias. Não. Hahnemann ele não propôs a lei dos semelhantes. Hahnemann ele descobriu a lei dos semelhantes. E é por isso que o nome dela é Lei dos Semelhantes, porque ela é uma verdade constatável por qualquer um, tá? E então, né, tem mais uma parte aqui que ele fala o seguinte, né, que já aqui acho que já o próprio, não, é Jar também. Ele fala: a doutrina de Hahnemann não é absolutamente um sistema propriamente dito, do qual bastaria admitir o princípio para adotar também todas as suas consequências. É, todavia, como tão bem demonstrou Leon Simon, um método estabelecido sobre um conjunto de verdades, cada uma das quais deve ser examinada separadamente, a fim de ser adotada ou rejeitada, né? Então aí a gente reforça mais uma vez o que a gente está falando. A homeopatia é um conjunto de verdades, é um conjunto de coisas que de fato acontecem no mundo real, diante dos nossos olhos. Então adianta o pessoal vir falar: não, mas a homeopatia não funciona. A questão não é se ela funciona ou não, porque isso não está em discussão, porque, como já é provado pela experiência dos médicos antigos, pela doutrina de Hahnemann, que pegou tudo isso, né, e então sistematizou, né, e caracterizou como sendo homeopatia, é observável que de fato acontece. É observável que de fato que um certo produto, uma certa droga que produz sintomas tais no homem sadio pode curar uma doença, né, num homem doente, se esses sintomas que foram observados no homem sadio tiver semelhança com os que são observados no homem doente, tá? E aí então a gente volta para aquela questão: mas por que tem que ser semelhante? O que acontece no corpo que traz essa questão, né? Vamos pensar agora como se nós fôssemos realmente farmacologistas clássicos, né? O que acontece ali na célula que
necessita da semelhança. Porque essa é uma outra questão importante de nós recordarmos. Na homeopatia, se não houver semelhança, não funciona. A semelhança, e esse é um princípio que nunca nenhuma escola homeopática pode quebrar, a semelhança é a questão mais superior e que não pode de forma alguma ser quebrada. Porque sem sem a semelhança não funciona. O negócio simplesmente não funciona. Aí você fala assim, mas a gente pode de fato provar que ela não funciona? Sim. Para quem não conhece, existem os trabalhos da doutora Bonamin, que é uma pesquisadora internacional, né, na parte de homeopatia. Já falei dela algumas vezes aqui, eu tive numa palestra dela lá no Instituto Homeopático de Práticas Integrativas, lá onde eu faço especialização. E ela demonstrou um estudo feito com ratos, né, de laboratório. E eu não vou não vou expor aqui, né, o estudo agora, porque ia levar, sei lá, 20 minutos. Mas o estudo demonstra que se não houver a questão da semelhança, a homeopatia não funciona. E que se houver a questão da semelhança, ela vai funcionar e ela vai promover um certo efeito que já é esperado de cada droga. Então, ela tem trabalhos nesse nível, tá? São trabalhos incríveis, fantásticos mesmo. Que é algo que instiga mesmo a gente a conhecer mais, tá? Então eu recomendo demais que você busque mais conhecer os trabalhos dela, tá bom? E existe uma questão que Hahnemann expõe no início do Organon, para meio que explicar a lei dos semelhantes, vamos dizer assim, né? Hahnemann, ele diz, né, e tem vários parágrafos disso no Organon, que a lei dos semelhantes ela é observável na natureza, tá? E que o medicamento, então, ele nada mais faria que fazer como se fosse uma troca de algo, de um sintoma mórbido. Então a gente tem uma pessoa doente que tem ali um sintoma mórbido, que tem ali um problema, né, um problema de saúde, uma coisa mórbida ali. Basicamente, então, Hahnemann explica, né, lá tem alguns parágrafos já no início do Organon, que ele fala que basicamente o homeopático ele vai sobrepujar em força essa doença mórbida no organismo, e para que ele possa fazer isso, né, e fazendo isso ele vai levar o organismo à cura, para que ele possa fazer isso, essa doença que ele vai promover, essa doença artificial que ele vai fazer no organismo, ela precisa ser dinamicamente mais forte, né? Então, isso é de fato observável nos tratamentos, né, quando a gente vê casos mais graves, casos mais fortes, de doenças mais graves, de problemas mais graves, sempre a gente tem que recorrer geralmente a potências mais altas. Então isso também é observável na prática clínica, né? E então Hahnemann ele explica através deste conceito, né, que seria mais ou menos isso, porque isso é observável na natureza. E aí, então, né, tem algumas partes aqui interessantes, onde ele coloca então alguns exemplos de como que isso acontece na natureza, né? Tem até uma parte que ele fala no parágrafo 26, né? Uma afecção dinâmica mais fraca
é extinta de modo permanente no organismo vivo por outra mais forte, quando esta última, embora de espécie diferente, seja muito semelhante à primeira em suas manifestações. E aí, então ele coloca numa nota, né? E ele fala o seguinte, né? E aí então ele usa alguns exemplos da natureza, que são coisas naturais, até mesmo do dia a dia, para mostrar que isso de fato acontece, até nas coisas mais banais, assim vamos dizer. Então, por exemplo, ele coloca: em ambientes repletos de odores fétidos, como daí é que se costuma aliviar os nervos olfativos, que estão ofendidos pelo mau cheiro, ele fala com rapé, que afeta o sentido do olfato de modo semelhante, porém mais intenso. E então ele até fala também, e o rugido distante do canhão do inimigo, ele está falando da guerra, por exemplo, que enche de medo seu exército. Como que você combate isso? Com fortes batidas de um grande tambor. Pois nem a um nem o outro serviria a distração de belos uniformes ou reprimenda ao regimento. Então, de fato, quando você está com o exército lá, o exército começa a ficar com medo da batalha, porque o outro exército está dando tiro de canhão. O que eles faziam? Começavam a rufar os tambores, porque é um som meio que semelhante, então distraía os soldados e não deixava o soldado prestar atenção, né? Digamos que esse som sobrepujava em intensidade aquele que estava fazendo os soldados ficarem com medo. E aí então Hahnemann ele vai trazendo vários tipos desses exemplos para demonstrar que na natureza essa questão é observável de fato, e hoje em dia a gente pode observar isso também. Muitas vezes, e o próprio Hahnemann coloca exemplos disso no Organon, ele fala que geralmente quando a pessoa tem uma doença crônica e ela é afetada por uma doença aguda mais forte, né, mais grave, essa doença crônica ela se, digamos que, suprime. Essa doença crônica que a pessoa tinha, ela meio que se esconde para dar lugar à doença aguda mais forte, né? Porém, só que quando essa doença aguda se vai, fica então a doença crônica, ela retorna ao seu estado. Então seria mais ou menos isso a explicação que Hahnemann dá para a questão da semelhança, que a gente observa também que é uma questão que é uma maneira de observação que ele tem da natureza, e que remete novamente ao princípio da homeopatia, remete novamente a essa questão experimental e observacional das coisas, das leis naturais, onde a homeopatia foi formada, foi descoberta, vamos dizer assim.